Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yamin, sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouco sobre como começar uma alimentação saudável do zero. Então, agora no final do ano, eu imagino que muitas pessoas vão começar a querer se programar para ano que vem estar se alimentando melhor, ter uma rotina melhor, que é totalmente normal. Então, para a gente entender o que é uma alimentação saudável, eu preciso explicar a base da nossa alimentação, do que o nosso corpo precisa. A gente sabe que a gente precisa de vitaminas e minerais, certo? Isso são os micronutrientes, então, por exemplo, vitamina A, vitamina D, vitamina C, magnésio. Esses são os micronutrientes que são essenciais para o nosso corpo, que a gente encontra através de frutas, verduras, legumes, enfim. Mas, além dos micronutrientes, a gente também tem os macronutrientes, que o que seria? São os carboidratos, as proteínas, os lipídios. E eu vou explicar a fonte onde vocês podem encontrar para estar começando a entender a base da alimentação. Então, por exemplo, o carboidrato você pode encontrar no pão, no arroz, no macarrão, certo? Nas frutas. A proteína você encontra na carne, nos ovos, no peixe, na proteína de soja. E os lipídios você encontra no azeite, nas castanhas, nos queijos. Enfim, isso é só uma base. Eu posso estar deixando na descrição mais exemplos para vocês. Vou dar só um exemplo rápido mesmo para não ficar muito longo. Mas essa é a base. Então a gente precisa de carboidrato, de proteína, de lipídio, dos micronutrientes e também precisamos das fibras para funcionar. Nosso intestino, para o nosso sangue estar bom, porque sem as fibras é muito provável que você possa ter colesterol, triglicérides alto, enfim, glicemia alta também, enfim, muitas consequências. E aonde você encontra as fibras? Encontra na salada, na aveia, nos vegetais. Posso deixar também aqui para vocês, vou deixar uma lista de exemplos. É claro que na alimentação normal, saudável, você tem que ter tudo isso. Então, como que faz para, dentro de uma alimentação saudável, você ter tudo isso que eu falei? Então, é simples. Você, por exemplo, vou dar um exemplo de almoço. Um arroz, um feijão, uma carne, uma salada e uma fruta de sobremesa, pronto. Tá aí uma refeição completa. Ainda mais se, por exemplo, na salada você temperou com azeite. Aí fica perfeito. Então, isso é só uma estrutura para vocês entenderem da alimentação. É claro que tem outros fatores também, por exemplo, a água. Então, vou ensinar vocês como calcular a quantidade correta de água para você. Então, por exemplo, você está pesando 80 quilos. Então, você vai fazer lá um cálculo. 80 vezes 35. Por que 35? 35 ml. Ou seja, para cada quilo de peso, você tem que beber 35 ml. Então, você vai lá, faz a conta e descobre. Só que se você ver que dá um número muito alto, por exemplo, deu tipo quase 3 litros, e você não toma nem litro, então você vai aos poucos. Esse é o segredo da alimentação saudável. É ir aos poucos, até você conseguir melhorar de modo geral. E o nosso maior erro, que inclusive faz a gente desistir de muitas coisas, é aquela omissão extrema. Então, por exemplo, se hoje você não come fruta, ou muito pouco, não gosta de salada, não bebe água, não faz atividade física, e aí do dia pra noite você quer seguir uma dieta, quer ir todo dia pra academia, né, quer beber 3 litros de água. O maior erro tá aí. Não que você não seja capaz, você é capaz, só que o problema é você querer fazer isso muito rápido. A gente tem que entender que o nosso corpo é aos pouquinhos, então, por exemplo, se você não bebe muita água, começa a beber mais água hoje. Se você não come fruta, aumenta as frutas. E assim vai. Então, você já entendeu a base da alimentação, certo? Você já entendeu que você precisa beber também água, certo? Principalmente por funções básicas para o nosso corpo desempenhar, né? Pra gente estar se sentindo bem, pro nosso intestino funcionar bem, pra nossa memória funcionar bem, pra gente não ficar com dor de cabeça, evitar pedra nos rins, enfim. Então, alimentação, você já sabe o que tem que fazer. A água você já sabe, né? E agora o ponto principal é esse que eu falei. É não ficar forçando coisas muito difíceis de você fazer de cara. Então, igual eu falei, se você não faz nada disso, começa aos poucos. É claro, é importante pôr uma meta, né? Pra você não ficar confortável e estagnado. Mas é importante ir aos pouquinhos. Então, começa com coisa mais simples. Eu sempre falo pra começar tomando um pouquinho mais de água. Nem que seja 100 ml a mais. Vai aos poucos até você atingir o quanto é necessário. Outro ponto que você pode começar a incluir é conseguir comer mais salada. Pelo menos metade do prato de salada. Comer pelo menos 3 frutas por dia. Então, é isso. Você entendeu a base da alimentação. Viu que é necessário o carboidrato, a proteína, os lipídios, os micronutrientes, as fibras, a água. Então, essa é a base da alimentação saudável. E aos pouquinhos, constância é melhor que perfeição.
Então vá aos pouquinhos, vá no seu tempo, claro, com metas, né? Pra você não ficar confortável, fazendo bem pouco. Mas vai aos poucos com metas realistas. Então, por exemplo, em um mês eu vou perder 10 quilos. Aí dentro de um mês eu já vou seguir dieta, já vou estar todo dia na academia. No começo é natural que a gente tenha muita energia, né, ansiedade pra fazer, e às vezes realmente dá certo. Só que você já parou pra pensar que é muito mais comum você começar e fazer dar tudo certo? Não, eu fiz dieta, fui na academia por um mês, 2 meses, 3 meses, mas depois você não conseguiu sustentar essa ideia? Você não conseguiu sustentar isso? Por quê? É justamente por causa disso, porque você mudou do nada a sua vida e acaba desgastando. Então é muito importante você ir aos poucos. Então, por exemplo, se você não faz atividade física, em vez de já ir se mudar, vou pra academia 5 vezes na semana, não. Começa a fazer exercício em casa 2 vezes na semana, aumenta pra 3, pra 4. E aí quando você já estiver fazendo tudo em casa, você muda pra academia. Vai 2, 3 vezes e progredindo. É muito importante ir aos poucos, com constância, né? E é muito normal nesse processo de tudo na vida, né? Mas é que eu tô falando da alimentação. E a alimentação saudável é isso. É você ter paciência consigo mesmo e entender que tudo é um processo na nossa vida. Então, é aos pouquinhos mesmo, né? Não bote uma pressão muito grande em cima de você, que é natural. Vai ter vezes que você não vai se alimentar bem, vai ter vezes que você não vai exercitar, vai ter dias que você esquece de beber água e é natural. Então, você tem que aprender a respeitar o seu corpo, né? Respeite o seu corpo. Respeite o seu tempo. É muito importante. E você vai ver que quanto mais leve você vai levando a sua vida em todos os quesitos, você vai ver que é muito mais fácil de fazer o que é certo, né? Então, no começo, talvez você pense, vou me alimentar bem pra perder peso, né? Vou fazer exercício físico, pra ganhar massa muscular. É muito legal, né? Ter essas metas, mas antes de tudo, é importante saber como você se sente se alimentando bem, né? Por exemplo, quando eu me alimento bem, eu me sinto mais disposta, eu me sinto mais leve, eu sinto que o meu intestino funciona melhor. Então, é importante a gente focar como o nosso corpo se sente, né? É assim que o nosso cérebro funciona. Então, por exemplo, vou na academia, pra emagrecer. Às vezes fica muito assim na sua cabeça, é desgastante. Porque você vai 2 meses, 3 meses, você vê que não emagreceu tanto assim. Mas agora, quando você foca em como você se sente, é muito mais fácil. Então, eu treino, eu me sinto mais leve, melhor, a ansiedade vai embora. Então, foque em pequenos progressos em como você se sente, né? Igual eu sempre falo, restrição não é opção. Porque quanto mais você se restringe, mais você acaba ficando com vontade de fazer algo e depois você descompensa. Então, eu vou tirar o açúcar por tanto tempo. E aí você consegue, de fato, porque você foi bem objetiva e tudo mais, só que a longo prazo não dura. Aí você ficou 2 meses sem açúcar e de repente, num único dia, você comeu, sei lá, 2 caixas de bombom e tomou 1 litro de refrigerante. É esse o ponto. Então façam isso. Bebam bastante água, entenderam a base da alimentação, vá aos poucos, não se cobre muito e nada de restrição. Né? Se, por exemplo, todo dia você come uma barra inteira de chocolate, reduza pela metade. Ou se você não come nada de chocolate e tem muita vontade, come uma fileirinha, um bombom. Mas aos pouquinhos. E é claro, muito importante você estar consultando uma nutricionista, porque ela que vai adequar a sua realidade. Eu tô falando de modo geral para te ajudar, mas é essencial uma nutricionista, tá bom?